Olá, nerds, geeks e afins. Estamos todos aqui emparedados no sexto episódio da série Arcane na Netflix. Pois bem, pessoal, e chegamos na conclusão do segundo ato aqui da série. E sempre naquelas esperando realmente uma conclusão cheia de impacto. E será que é isso que a gente encontra exatamente aqui nesse episódio? Bom, talvez sim, talvez não. É sempre bom a gente discutir o que a gente recebe, né? Depois que espera bastante. Sempre lembrando, né? Eu vou fazer uma certa comparação com o final do primeiro ato. Sim, onde tivemos praticamente um dos melhores episódios. Mas antes de chegar a esses pontos de comparações, vamos ver como é que tudo aqui começa. Temos dessa vez um pouco do passado do Victor. Pois é, Victor, né? Que na verdade ele também é apresentado jovem, como todos os outros personagens também o foram. E bem pequenininho, né? Brincando, aliás, né? Exatamente isso. Quer dizer, a brincadeira dele já estava embutida aquele espírito de, no futuro, ser um grande inventor, né? Ele faz aquele barquinho mecânico, né? Bastante interessante. E meio que ele acaba perdendo o barquinho, né? Porque o barquinho vai embora ali, não sei se também é ajudado pela correnteza do rio, mas ele se desgarra do seu inventor, que não consegue, aliás, alcançá-lo. Que, aliás, é uma cena muito boa. Parece uma coisa simples, apenas uma criança perdendo seu brinquedo. Mas tem um contexto bastante interessante, porque ali tem uma invenção que meio que foge ao controle do seu criador. Pois é, o inventor, né, aquele garoto que criou aquela maquininha, ela sai disparada. E ele, por já ter o problema na perna, não é uma coisa que ele adquiriu já adulto, por exemplo, que ele podia imaginar, né? Não, desde criança ele já usa a muleta. E por causa daquilo, o barquinho vai ganhando velocidade, ele fica agoniado porque ele não consegue alcançar exatamente. E é uma cena muito boa, realmente, daquela coisa do espírito que talvez o mestre, o criador, tenha parido um monstro. A gente pode considerar essas coisas também em todo tipo de invenção, que aliás é algo que vai pontuar daqui a pouco, mais para frente, também relacionado ao Victor e demais cientistas aqui da série. Mas o que vale é que logo depois que ele foge do barquinho e ele insistentemente ele vai atrás, não importa as dificuldades, depois que ele encontra uma caverna ou desemboca lá o riacho, e ele tem que descer a um lugar bem difícil para quem usa muleta, mas ele vai mesmo assim. Encontra então um sujeito também misterioso, mais outro sujeito do esquisito. E aí a gente fica pensando, peraí, já aconteceu de termos uma pessoa não identificada na história que foi completamente esquecida. Nunca mais se ouviu falar a respeito dele, que foi justamente aquele mago que salvou o Jace e sua mãe. Pois é, o próprio personagem, ele nunca mais citou aquela experiência, ele sempre quis, claro, emular todo aquele poder que ele viu diante dos seus olhos através de tecnologia. Mas a figura em si que o ajudou, olha, nunca mais ele disse nada a respeito dela. Mas, então aqui de novo temos outra figura misteriosa, só que agora para Victor. Será que é a mesma pessoa? Talvez sim, talvez não, se bem que me pareceu que aquele mago que ajudou o Jace e sua mãe me parecia uma figura mais esguia, mais alta do que este senhor que ajuda, entre aspas, o Victor. Na verdade são dois também cientistas se unindo, um jovem aprendiz e um cara que já manja de algumas invenções. No caso ali, ele está com uma experiência biológica, né? Ele tem aquele bichinho chamado Rio, né? Que lembra uma salamandra. E bom, ele foi ele que criou aquela mutação, ele chama de mutação. E a mutação do quê? A gente precisa pensar também a respeito disso. Era antes uma lagartixazinha que foi transmutada para aquele bichinho mais grandinho, rosa e fofo. Pois é, com um detalhe super importante, né? Está morrendo a Rio. E claro, Victor meio que ajuda o cientista, vamos considerar também maluco, né? A tentar salvar aquele bichinho, mas claro, sem muitos detalhamentos pra gente do que exatamente aconteceu por aí. Basicamente o Victor estava alimentando o Rio com aquelas folhinhas, né? E somente isso. E bom, podemos considerar toda essa parte aqui então do personagem cientista algo do tom misterioso, mas claro, tivemos também mais um pouco de ação ali na vertente de vai junto com Kathleen, ou Cupcake. Pois é, bom, lembrando que a Vai saiu ferida lá daquele embate lá com a capanga do Silco. E num momento ali meio esquisito, ela vai lá nas profundezas mais ainda do submundo, né? E procura um local que é meio esquisito. Realmente eu não entendi
aquela construção ali de cenário. Depois é até citado, peraí, você já morava aqui antes, né? Bom, é uma situação que quando elas eram pequenas, tanto Vai quanto Powder, brincavam ou moravam mesmo por ali. Não, quer dizer, morar não, porque elas eram, claro, protegidas do Vander. Não iam morar ali naquele casebrezinho, né? Elas nunca tiveram abandonadas, porque praticamente quando elas ficaram órfãs, foi quando o Vander passou a cuidar delas. Como é um esquisito ali também, né? Mas o que vale é que tem aquela construção ali, está quase caindo, cheio de neons. Mas aquela coisa de neons, né, meio que apareceu nos últimos anos. Antigamente não tinha tanto neon, se eu não me engano, ali na Cidade Baixa, né? Realmente eu não entendi. Por que aquele buraco? Por que ela foi pulando até chegar lá embaixo? Não tinha uma escadinha para chegar até lá, não? Meio que demorada? Tudo bem, ela fez a mesma coisa quando enfim ela ficou liberta lá da prisão e ela meio que cortou o caminho na ribanceira ali, pulando de telhado em telhado até chegar lá perto da última gota, né? Mas, pô, ali não precisava, principalmente porque ela estava ferida, né? Bom, ela não estava tão ágil assim. E também, de novo, né? A Kathleen foi atrás do mesmo jeito, nem deu uma olhada assim para ver se tinha uma escada ali por perto. Realmente, é uma ambientação muito esquisita, mas tudo bem, não importa. Aliás, por que ela foi lá, para falar a verdade? Ela sabia que ali ela podia encontrar alguma ajuda em termos médicos para curar o seu ferimento? Não, né? Talvez tenha sido um saudosismo apenas para com a sua irmã e não passa disso. Mas, de qualquer forma, né, a Kathleen meio que foi atrás e encontrou sim uma curandeira que na verdade se vale da cintila, né? Porque pela coloração e pelo efeito que produz na Vai depois, ou seja, cura ela completamente, parece que ela nunca teve um ferimento ali no abdômen, né? Ela está 100% de novo. Aqui é cintila, com certeza. E claro, também é citado que ali, digamos, é o refúgio dos refugados, ou seja, daquelas pessoas que foram relegadas lá pela Cidade Alta, mas também não entendi esse conceito direito, porque na verdade quem está ali no submundo do submundo praticamente está sendo renegado pelo próprio pessoal ali da Cidade Baixa. Foi mais isso que me passou pelo visual do contexto ali daquela cena do que pelo discurso da Vai. Mas, ok. De qualquer forma, ela acaba sendo curada lá por causa daquela gotinha, né, de cintila. E aí chega o Silco, né, que é aquele amigo que ajudou a encontrar uma curandeira para Vai. Foi exatamente o mesmo que, claro, denunciou a ela, a presença dela lá para Silco, que aparece ali rapidinho também, né? É uma cena um pouquinho, talvez, não muito bem elaborada, muito rápida demais, para juntar logo os personagens que se opõem, mas ok, vai, passável. Se bem que, claro, também teve uma conclusão ali meio apressada, digamos assim, porque, basicamente, né, elas derrubaram, né, Kathleen tentou derrubar aquela estrutura que já estava meio capenga, mas depois que vai deu aquelas porradinhas básicas dela, né, que é super forte, pôs tudo abaixo e meio que conseguiu se desvencilhar de Silco e seus dois capangas que tinham por ali, né, mais três monstrengos que estavam também por perto. Mas enfim, assim, um contexto aqui da cena que ainda vale meio que destacar é que muitas pessoas, claro, ficam completamente viciadas exatamente na substância da cintila, né? E o ex-amigo ali da Vai meio que diz, né? Eu quis ter aquele gostinho de me sentir poderoso, claro. E consegui isso através daquela substância que a gente não sabe direito de onde que vem, né? Não tem o surgimento declarado exatamente como aquilo foi projetado, né? Mas tudo bem, é um conceito interessante, né? O vício ali embutido. Mas claro, depois vem as consequências monstruosas, né? Enfim, elas saem de lá e vão embora. Só que aí, exatamente, a Vai encontra à distância, lá no horizonte, o sinalizador que ela havia deixado para Pounder lá. Pois é, quando elas se separaram, naquele dia exatamente, né, quando ela disse, fica aqui em casa porque eu vou tentar salvar o Vander e é melhor você não ir porque pode ser perigoso, mas toma aqui o negócio, o dia que você acender eu vou te encontrar. Claro, também uma forçação de barra, mas ok, funciona para a narrativa das duas personagens, né? Ela está lá em cima. Claro que antes, né, a Pounder, não, na verdade a Dix, né, já tinha completamente pirado a batatinha mais uma vez e tinha que também liquidado a capanga justamente do Silco, porque foi ela que, claro, passou toda a história, né, que Vai estava viva. E é claro, por isso que ela se vale do sinalizador. Também uma cena outra esquisita. Esse episódio tem algumas coisitas muito estranhas, justamente no campo ali da ação. Nos outros tons
desse episódio ele é muito mais funcional. Mas continuando, né? Então temos aquele embate, quer dizer, antes do embate, bom, pode ser um embate de novo, né? As duas irmãs reencontrando depois de anos, que até hoje a gente não conseguiu descobrir quanto tempo que se passou, né? Mas elas meio que estão fazendo as pazes, né? Dá pra sentir o calor e a emoção de ambas se reencontrar, até da maluquinha da Jinx, que ela consegue, né? Voltar um pouco à realidade, não está completamente piradona. Mas aí a Kathleen aparece por ali e aí o circo pega fogo de novo, né? Não dá certo. E ela se sente mais uma vez traída, porque, é claro, a capanga lá do circo havia dito que ela estava junta, né, com alguma das defensoras. E aí Jinx não entende nada e já está quase partindo para o ataque para Cupcake, mas aí, esse que aparece naquela coisa que eu disse que essa cena também é muito esquisita, surgem os fogo-lumes. Pois é, não entendi. Por que eles apareceram naquele contexto exato? Tá, algum deles viu mesmo a sinalização feita pela Jinx. Podia ser por aí, mas meio injustificável porque que aquela turma apareceu ali exatamente naquele momento chave da história. E também, né, até hoje eles não foram explicados o que essa turma de fogo-lumes são exatamente. Parece que eles criam problemas para os dois lados da moeda, né, tanto para a cidade alta como para a cidade baixa. Mas quem são eles? Lembra que eu dei o meu palpite, né? Eu acho que aquele líder que tem aquela máscara que mais parece um pouquinho de coruja, né? Mais ou menos. Eu acho que aquele ali é o chefinho, o Echo. Justamente porque, agora, né, teve até uma motivação mais, porque ele salvou a Vi, né? Teve um dos outros fogo-lumes que ia praticamente matar a Vi, né? Ia enfiar a lança nela, ela estava de costas caída, inconsciente no chão, mas ele falou, não, prenda ela apenas, né? E antes, né, também um dos outros fogo-lumes haviam pegado tanto a esfera lá de cristal mágico, quanto também levado a Kathleen. Pois é, mas para quê? É curioso, né? Se eles são um grupo também de delinquentes que estão contra as duas vertentes ali da cidade, por que que eles meio que protegeram, por exemplo, aquela defensora? Ela estava trajada ainda com o seu uniforme, né? Dá para perceber, né? E por que que pegou a Vi? Bom, se pegou a Vi é porque realmente deve ser o chefinho, deve ser o Echo. Acho que é o Echo o nome dele, né? Bom, enfim, por aí. Mal explicado, mal combinado. Bom, e daí resulta o final do episódio. Mas, que é basicamente, né? Jinx ou Pounder se sentindo solitária mais uma vez. Sozinha, largada no mundo e gritando, né? Não! E acaba o episódio. Bom, nesse sentido aí, somente nele, não dá muito impacto pra gente querer a continuidade aqui dos episódios, realmente não tem grande impacto. Eu acho que os outros momentos do episódio, os outros tons, tirando os de ação, que eu comentei, né? Os de ação eles estão meio desencontrados, mas os outros momentos são muito mais interessantes, com certeza. Bom, primeiro temos o Marcos, né, que continua ali, ainda sendo um cara que não consegue basicamente ser o que foi Grayson, né? Literalmente. Bom, assim que ele aparece em cena mais uma vez, ele meio que está largando o seu distintivo. Ele quer realmente quebrar o vínculo ali de corrupção que ele tem com o circo, mas não tem lá muita coragem. Só que aí tem aquela cena também, aí sim que eu digo que os outros tons do episódio são muito mais interessantes, né? Aqueles tons de tensão mesmo, né? Que esse Silk está lá brincando com a filhinha do Marcos. Aquela foi cena realmente muito tensa, ou seja, o vilão ameaçando mais uma vez o sujeito. Ó, minha filha, cuida do que você tem que fazer, porque senão, pois é, mais alguém estará abandonado neste mundo. Típico vilão fazendo vilanice, uma cena muito boa. Agora quem consegue mudar de fato, e uma coisa bastante da esquisita, é justamente o Jace. Ele começa a ter comportamentos cada vez mais esquisitos. E praticamente, apenas por ideia dele, vamos combinar que não teve influência lá da Medardha, ele tira lá o mestre. Até hoje não consegui decorar o nome do baixinho, né? Mas caramba, que sacanagem, né? Ele é um dos membros fundadores da cidade. Se ele tem 300, quer dizer, ele tinha 307 anos antes da passagem de tempo. Ele deve ter agora 320 quase. Ou seja, se a cidade tem 200 anos, praticamente
ele já era um sujeito já velho, já bem vivido, quando ajudou a criar aquela cidade que sempre serviu como um centro de inspirações, de avanços tecnológicos, onde se procurava sempre estipar os lados horríveis do ser humano, né? Aquela coisa do poder, da cobiça, enfim. E está percebendo que tudo está voltando, né? O tempo vai passando e as pessoas realmente esquecem do que aconteceu no passado. Ele está querendo evitar isso, principalmente porque ele viu aquele conceito, né? Aquela novo ponto de evolução do Hextech. Pois é, que agora consegue se associar às formas orgânicas, né? Tanto que ele faz aquele experimento, o Victor, né? É que ele coloca lá uma plantinha, ela se desenvolve completamente, mas depois morre, né? Claro, ali tem uma inspiração ou uma possibilidade que ele possa se curar da sua doença, que a gente também não sabe exatamente qual que é, né? Mas, ok. Só que aí, quando o mestre, o Ringer, né? Uma coisa assim, ele vê, ele tem uma lembrança do passado, exatamente uma imagem que já tinha sido mostrada quando a primeira vez o Jace colocou aquele conceito da magia ser dominada através da tecnologia. Ele já havia pensado nisso, né? Que é exatamente uma coisa que aconteceu muito tempo antes, e ele falou que eu já vi muitas cidades, regiões se perderem justamente por causa disso. E claro, ele estava se referindo nos 100 primeiros anos da sua vida, né? Antigamente devia ser uma coisa bastante comum grandes, talvez, civilizações se destruírem por causa de um certo motivo que está meio que relacionado àquela coisa que está acontecendo com Hextech, que agora é chamado de núcleo Hextech, né? Bom, enfim, não dá para entender direito. Uma coisa também deixado como um ponto de mistério para a gente, que vai tudo convergir, claro, na última parte da série. Mas de todo modo, o mestre está dizendo: destruam tudo isso. E o Jace ficou completamente revoltado e, claro, fez aquela votação para destituir um dos membros fundadores da cidade. Uma verdadeira sacanagem. Mas é bom a gente frisar uma coisa, que o próprio mestre ali, o Ringer, ele havia notado que o Victor está com um comportamento diferente. E ele meio que associou uma coisa com a outra, com aquela nova fase ali do Hextech, né, manipulando as coisas orgânicas. E vamos combinar, se o Jace também está com esse comportamento para lá do esquisito, que a gente não tinha antes, a gente pode dizer que, será que os dois estão tendo influência lá, então, daquela combinação ali de runas, aquela coisa das mágicas? Pode ser que sim, pode ser que não. De qualquer jeito, oferece muitos mistérios para a gente ficar tentando imaginar o que pode acontecer de todo esse novo arranjo aqui, né? O líder, grande líder, né, destituído, o que vai acontecer ali com aquele conselho? Vai cair de vez na corrupção? Pode ser que talvez aconteça isso, né? Antes de falar outra coisa, eu preciso lembrar que aquela união entre Medarda e Jace está caminhando, né? E tivemos também uma pequena posição a respeito dela, que ela é muito desgarrada, uma ovelha negra da sua família, mas não dá para entender direito qual é a pegada. Se bem que ela se mostrou ali uma artista, será que ela queria exatamente isso? Ela queria ser uma artista e não pôde ser por causa da família, e depois acabou sendo muito mais do que a família consegue, ou seja, os conchavos políticos? Talvez seja um caminho. Eu acho que ela ainda vai aparecer como personagem em destaque na abertura de um dos próximos 3 episódios, com certeza. Mas isso vai ficar para o futuro. Bom, e fazendo uma análise geral então aqui desse episódio, eu posso concluir que sim, em termos gerais, ele tem muito menos impacto do que a conclusão do primeiro ato, que tinha uma história até muito mais simplista, sem muitas bifurcações na narrativa. Diferente aqui desse episódio, que tem várias camadas diferentes, são vários personagens trabalhados ao mesmo tempo, cada um ganhando pequenos minutos aqui do episódio e muita coisa sendo desenvolvida realmente. Bom, claro, a gente precisa frisar aqui, depois o próprio Victor acaba percebendo que, peraí, aquela coisa, aquele sujeito misterioso, aquele cientista fazia com aquele bichinho lá, o Rio, aquela mutação, tinha sentido. Então ele retorna então para o laboratório lá do cidadão, claro, também já envelhecido, e a Rio já embutida lá num tubo, e que ele disse, né, ele precisa manter a mutação viva. Caramba, isso é um outro conceito também colocado aqui dentro da série que a gente não entende direito. É o terceiro, né, porque antes tinha
as tais joias que tinham aquelas energias, tem aquela substância, a cintila, que também a gente não entende exatamente o que diabo é aquilo, e agora essa outra, a mutação, essa coisa mais orgânica, né? Que realmente, acho que na verdade todos esses três pilares aqui são motivos de os personagens lá no jogo League of Legends de existirem, de eles terem as suas forças, os seus poderes. Acredito, estou chutando, não sei, claro, isso aqui não deve ser coisa só da série, deve estar relacionado lá com jogos também, provavelmente, mas que temos três conceitos aqui que nunca foram bem definidos, isso tem com certeza aqui na série. E eu tenho certeza que muitos jogadores lá do LoL devem falar, que legal isso aparecer aqui na série, e a gente aqui que nunca jogou fica boiando completamente. Enfim, é um episódio que tem várias camadas diferenciadas entre todos os seus personagens, mas mesmo assim não cria tanto impacto quanto lá a conclusão do primeiro ato, justamente porque ele tem um pequeno defeitinho, digamos assim, nas cenas de ação, que são meio que fracas, meio que não chegam a muitos lugares interessantes, como os outros tons que apareceram por aqui, de mistério, de suspense, de possibilidades para o futuro, porque o que temos aqui no lado da ação? Realmente só o confronto, que até aconteceu, quer dizer, não foi o confronto, o reencontro das duas irmãs. Ok, mas agora elas se separaram de novo. E qual é o posicionamento então da Jinx? Bom, eu preciso destacar também que ela já considera o Silco um grande de um traidor, porque, claro, obviamente, se ele achava que Vi estava morta, ele sempre disse isso para ela também, né? A sua irmã morreu, mas não. Aliás, até hoje a gente não sabe por que o Marcos ajudou ela a sobreviver, só que ajuda meio duvidosa, né? Porque salvou ela, mas deixou ela presa esse tempo todo, não entendi. Uma coisa também meio mal explicada. Quem sabe tudo tenha essas pontas soltas, tenham grandes conclusões, grandes fechos, justamente nos 3 episódios finais da série, que também é o terceiro ato por aqui de Arcane. Bom, parecia aqui essa conclusão do segundo ato, o 6º episódio da série, eu atribuo 4,5 asteriscos. Mesmo que eu não tenha gostado muito das cenas de ação que foram muito mal ajambradas, quase forçadas. Mas as outras cenas, todas têm bastante conteúdo e fazem todos os personagens que estão lá relacionados crescerem e ganharem novas motivações para existirem. Mas nas cenas de ação, que claro está conectado justamente a Vi, a Jinx e também a Caitlyn, e o próprio vilão, o Silco, não ajudaram muito, eles meio que ficaram parados um pouco. Basicamente isso. Enfim, mas eu acho que sim, pelo trailer que já temos aqui do terceiro ato, vai acontecer muita coisa de ação, principalmente, e com certeza eu acho que as pontas soltas vão ser amarradas com certeza. Mas isso a gente só vai descobrir domingão que vem, quando lançarem os 3 últimos episódios numa tacada só, que eu vou fazer a resenha individualmente de todos eles. E é isso.